Olá, meu irmão, minha irmã, nós estamos dando início a mais um encontro do nosso Catecismo da Igreja Católica e hoje nós iremos iniciar a terceira parte do estudo do nosso Catecismo, a terceira parte que fala a respeito da vida nova em Cristo. Nós estudamos as duas primeiras partes do Catecismo, a primeira parte que fala sobre a nossa profissão de fé, ou seja, aquilo em que nós devemos acreditar, todo o credo, tanto o credo dos apóstolos quanto o credo niceno-constantinopolitano. Depois, na segunda parte, nós estudamos a liturgia, como é que nós devemos celebrar os mistérios da nossa fé. E agora nós passamos para a terceira parte do catecismo, que diz respeito exatamente a como nós colocamos em prática na nossa vida tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós acreditamos e celebramos, de que maneira nós colocamos em prática na nossa vida. Por isso, convido você a pegar o seu catecismo para que nós possamos dar início ao nosso estudo de hoje. E é claro, como sempre, nós começamos o nosso estudo rezando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então nós queremos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por mais este encontro de hoje. Nós queremos pedir a Ele que tudo aquilo que for falado, tudo aquilo que for transmitido, comunicado, seja conforme a sua vontade. Nós pedimos ao Senhor Jesus Cristo, que derrame a força do Espírito Santo sobre cada um de nós, para que nós compreendamos aquilo que Ele reservou para nós. Por isso nós pedimos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, então agora a gente pode começar o nosso estudo. E aí, lá no catecismo, você pode pegar esta imagem que nós temos aqui. Eu não sei se você consegue ver direitinho, mas temos aí, terceira parte do catecismo. Dá para ver? Um pouquinho, não tem problema, né? Você vai ver aí, terceira parte, lá depois do parágrafo 1690. Tem aí uma imagem que representa toda esta terceira parte. Que imagem é essa? Essa é a imagem de Jesus, tá? Que está no centro, ele está no meio, é uma imagem do ano 359, que foi encontrada embaixo do altar de São Pedro, lá na Basílica de São Pedro. Então, está Jesus sem barba, ele está ressuscitado, glorioso, ao seu lado direito está São Pedro, ao seu lado esquerdo está São Paulo, e ele está entregando a sua lei para os dois, a sua nova lei. Qual é a lei que Jesus entrega para os apóstolos? É a lei do Espírito. Não é mais a lei que Moisés havia entregado ao povo, era uma lei provisória, embora Jesus não tenha abolido nada daquela lei antiga, mas nós sabemos que Jesus veio trazer a plenitude do seu ensinamento. Então, Jesus está entregando para eles a lei do amor, a lei da santidade, da vida nova. É isso que representa essa imagem. E nessa terceira parte, o catecismo vai abordar justamente esta vida nova que nós devemos levar a partir do momento em que nós acreditamos em Cristo, nós começamos a segui-lo, porque todo discípulo precisa buscar uma vida semelhante à vida do seu mestre. Então, todos nós que somos discípulos de Jesus, temos que buscar a vida nova. Essa vida, ela é dada pelo Espírito Santo que habita em nós, como diz São Paulo. São Paulo nos diz que nós somos templos vivos do Espírito. Então, nós passamos a viver esta vida nova a partir do batismo com a ajuda do Divino Espírito Santo. E depois dessa breve introdução que eu fiz aqui, nós vamos então iniciar a terceira parte do catecismo, que está lá no parágrafo 1699. É a primeira seção que trata da vocação do homem. E qual é a vocação do homem? A vocação do ser humano é uma vida no Espírito. Diz o catecismo que o homem ele somente é pleno, ele só é feliz plenamente quando ele vive uma vida nova, uma vida no Espírito. O homem é chamado por Deus a viver esta vida nova. O que vai dar a alegria interior, o que vai preencher o coração do ser humano
é esta vida nova. E aí o Catecismo, no capítulo 1, lá no parágrafo 1700, ele vai tratar da dignidade da pessoa humana. Veja, logo depois que ele fala da dignidade da pessoa humana, ele vai trazer o primeiro artigo que fala sobre o homem que é criado à imagem de Deus. A dignidade da pessoa humana, diz o parágrafo 1700, ela se fundamenta justamente em sua criação à imagem e semelhança de Deus. Se o homem ele é digno, é porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Em Deus nós realizamos a nossa mais sublime vocação. Então toda a dignidade do ser humano, todos os seres humanos, desde Adão e Eva, são criados à imagem e semelhança de Deus e por isso nós somos dignos. E vamos ver então o que o Catecismo tem a dizer para nós no parágrafo 1701. Veja, essa é uma aula introdutória, tá bom? Então ela vai um pouco mais rápido mesmo. 1701. O homem, imagem de Deus. Vamos ler? Novo Adão, na mesma revelação do mistério do Pai e de seu amor, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação. Ou seja, Jesus ele revela para o ser humano quem o ser humano deve ser. Jesus ele é o modelo perfeito, ele é o modelo do homem criado à imagem de Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós temos que nos identificar com Ele, nós temos que buscar ser como Ele, porque Ele é a plenitude do que um ser humano pode ser. Ele é aquilo que o ser humano pode ser de mais alto, do mais alto grau de perfeição. Então, Ele é o nosso modelo. Para isso, nós temos que buscá-lo na oração, conhecê-lo nos evangelhos. Em Cristo, imagem do Deus invisível, foi o homem criado à imagem e semelhança do Criador. Em Cristo, Redentor e Salvador, a imagem divina, deformada no homem pelo primeiro pecado, foi restaurada em sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. Então, em Jesus, aquela imagem desfigurada do ser humano, ela foi plenamente restaurada. Jesus, ele é o homem restaurado. A imagem divina está presente em cada pessoa, resplandece na comunhão das pessoas, a semelhança da unidade das pessoas divinas entre si. Então veja, cada ser humano reflete esta perfeição de Deus, esta imagem de Deus. Mas a perfeição, a comunhão será apenas manifestada quando nós, seres humanos, vivemos plenamente uma unidade entre nós. Quando nós temos comunhão, quando nós vivemos a fraternidade, o amor verdadeiro, então esta semelhança com a Santíssima Trindade, que é uma família, não é? Pai, Filho e Espírito Santo, então esta beleza resplandece em nós. Nós só vamos enxergar Deus na sociedade quando todos nós vivermos uma plena comunhão de amor, assim como é a Santíssima Trindade. Dotada de alma espiritual e imortal, a pessoa humana é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Desde sua concepção, é destinada à bem-aventurança eterna. O único ser que Deus quis por si próprio foi o ser humano. E esse ser humano, desde a sua concepção, ele está destinado à bem-aventurança eterna, ou seja, à eternidade, ao céu. A pessoa humana participa da luz e da força do Espírito Divino. Pela razão, é capaz de compreender a ordem das coisas estabelecidas pelo Criador. Por sua vontade, ela é capaz de ir por si ao encontro de seu verdadeiro bem. Encontra sua perfeição na busca e no amor da verdade e do bem. Então, pela nossa razão, nós somos capazes de compreender a ordem das coisas que foram estabelecidas por Deus e de realizar a sua vontade. Apenas o ser humano. Nenhum outro ser, nenhuma outra criatura tem a graça de conhecer a vontade de Deus plenamente e de viver a perfeição no amor. Olha só, depois no parágrafo 1705, em virtude de sua alma e de seus poderes espirituais de inteligência e vontade, o homem é dotado de liberdade, sinal eminente da imagem de Deus. Então, o que mais nos assemelha a Deus, meus irmãos, é que nós somos criados à imagem de um Deus livre. Nós temos a liberdade. Então, a liberdade da nossa inteligência, a nossa liberdade de poder fazer as escolhas é o que mais nos assemelha a Deus.
porque nenhum outro ser é livre. Tem pessoas que dizem assim, eu gostaria de ser livre como as aves do céu. Mas veja, as aves do céu não são livres. Elas vivem, elas agem devido ao seu instinto. Mas nós, seres humanos, nós podemos optar, nós podemos dizer se nós queremos ou não queremos, se nós queremos ficar ou partir, se nós queremos realizar ou não as coisas, se nós queremos responder a Deus com um sim ou não, nós temos a liberdade que Deus nos deu. Então nós somos os únicos seres capazes de interagir com Deus. Por sua razão, o homem conhece a voz de Deus, que o insta a fazer o bem e a evitar o mal. Então, aqui, na nossa razão, sabe aquilo que a gente chama de voz da consciência? O catecismo nos diz que é a voz de Deus dentro de nós. Toda vez que a gente pensa em fazer uma coisa errada, em cometer um pecado, Deus aqui na nossa consciência nos diz para nós não fazermos. Esta é a voz de Deus que grita em nós, é a voz de Deus que fala suavemente também muitas vezes e nos alerta, não faça isso, não faça aquilo, porque qual é a vontade de Deus para nós? É a salvação, é a eternidade. Então Deus passa a nos conduzir, o Espírito Santo passa a nos conduzir para nós realizarmos apenas a vontade de Deus. Cada qual é obrigado a seguir esta lei que ressoa na consciência e se cumpre no amor a Deus e ao próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. Então aí vem o parágrafo 1707. Instigado pelo maligno, desde o início da história o homem abusou da própria liberdade. Sucumbiu à tentação e praticou o mal. Conserva o desejo do bem, mas sua natureza traz a ferida do pecado original. Tornou-se inclinado ao mal e sujeito ao erro. Então, por causa da tentação do mal, o homem se deixou levar por esta tentação e abusou da sua própria liberdade. Esta liberdade que Deus deu ao homem para corresponder ao seu amor, o homem usou de maneira errada, para o mal, porque usou levado pelo orgulho, pela tentação. Então, por causa disso, nós sabemos que o homem, ao pecar, ele vivia numa plena santidade, numa plena comunhão com Deus. E quando ele peca, o que acontece? Entra o pecado no mundo, entra a morte no mundo, então o homem se torna um ser inclinado ao mal. Fica uma ferida na alma do ser humano. Todos nós que herdamos o pecado original de Adão e Eva, nós somos inclinados a praticar o mal. Então, se a gente deixar, olha, nós fazemos coisas que até nós poderíamos duvidar. Se a gente deixar a coisa fluir do jeito que a gente tem vontade, a gente faz um monte de coisa errada. A gente xinga as pessoas, a gente ofende as pessoas, a gente briga, a gente até agride fisicamente as pessoas. Nós nos tornamos pessoas depravadas, nós deixamos todo o nosso desejo sexual vir à tona, nós nos tornamos pessoas incontroláveis e insaciáveis. Então, é preciso que agora, vamos ver depois o que é preciso fazer. O homem está dividido em si mesmo. Por esta razão, toda a vida humana, individual e coletiva, apresenta-se como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Então nós vivemos esta luta constante para nós vencermos o mal. É nós querendo fazer o bem, mas puxados por um outro lado para fazer o mal. Então a gente vive um combate interior para a gente viver a santidade. Por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás do pecado. Ele nos mereceu a vida nova no Espírito Santo. Sua graça restaura o que o pecado deteriorou em nós. Então, Jesus já destruiu o demônio, Jesus já destruiu a morte, Jesus já destruiu o pecado. E Ele nos deu esta graça. Ele enviou o Espírito Santo para nos dar a possibilidade de nós vivermos esta vida nova. Então, o Espírito de Deus que habita em nós, ele vai nos restaurando a imagem e semelhança de Deus. Se um dia nós perdemos esta imagem e semelhança por causa do pecado que nós cometemos, se um dia nós perdemos esta imagem, o Senhor, então, ele vai restaurando em nós esta imagem, até que volte a brilhar em nós o rosto do Senhor, o rosto de Deus, o rosto de Cristo. A Trindade passará, então,
a resplandecer no nosso rosto, nas nossas atitudes, no nosso olhar, no nosso falar, em todas as nossas atitudes, a Trindade será manifestada. Por fim, no parágrafo 1709, diz assim: quem crê em Cristo torna-se filho de Deus. Esta adoção filial o transforma, propiciando-lhe seguir o exemplo de Cristo. Ela torna-o capaz de agir corretamente e de praticar o bem. A graça de Deus torna capaz de nós agirmos corretamente e praticarmos o bem. Nós dependemos, portanto, da graça de Deus para vivermos esta vida nova. Em união com seu Salvador, o discípulo alcança a perfeição da caridade, a santidade. Amadurecida na graça, a vida moral desabrocha em vida eterna na glória do céu. E aí nós então chegamos na meta final da nossa vida, que é a eternidade, a santidade. Quanto mais nós deixamos a graça de Cristo, a graça do Espírito Santo agir em nós, mais esta graça vai nos restaurando a imagem do nosso Criador, e aí nós conseguiremos alcançar a nossa meta, que é a santidade, e esta santidade nos levará a uma vida eterna para sempre, imortal, com Cristo nos céus. Amém? Então é isso, esta é a nossa aula introdutória da terceira parte. Nós já percebemos que a gente vai falar bastante sobre a vida nova, sobre esta vida restaurada à imagem de Deus. E depois nós falaremos também dos 10 mandamentos, mas isso fica para uma próxima ocasião, tá bom? Então nós agradecemos muito ao nosso Senhor Jesus Cristo por ter estado conosco do início ao fim da nossa aula e pedimos que Ele derrame sobre todos nós, sobre mim e sobre você, a sua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula.